Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Eu recebo mais uma vez aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar do BPC Loas para autistas, TDAH e PCD. Doutora Marcela, é um prazer recebê-la novamente. Olá, Fábio, é uma alegria estar aqui, como sempre, para todo o pessoal que vai nos assistir agora, vai nos assistir depois e depois pela internet. Esse assunto é muito importante, então se você vê que ele serve para outras pessoas, encaminhe depois essa entrevista. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, qual que é o ponto contravertido mais comum para os casos de autismo? Então, Fábio, o que acontece? Na hora de você analisar a concessão ou não de um BPC Loas para uma criança com autismo, que é o transtorno de espectro autista, o perito ele tem que analisar algumas situações, é assistente social também, só que eles não podem ser muito rígidos no momento dessa concessão. A Lei 12.746 de 2012, ela não estabelece grau de autismo, ela estabelece que é deficiente a pessoa que tem autismo. Ou seja, qual a pergunta que deve ser feita? Uma criança que tem TEA, transtorno de espectro autista, uma criança que não tem, quais as diferenças, quais as barreiras que essa criança que tem transtorno de espectro autista, ela tem que aquela criança que não tem encontra. Essa é uma das análises que precisa ser feita na concessão do BPC Loas para criança com transtorno de espectro autista. Agora, doutora Marcela, quando a renda familiar é superior a um salário mínimo, o deficiente idoso pode mesmo assim receber o BPC Loas ou não? Esse assunto é muito discutido e a lei não veda que às vezes uma pessoa da família, às vezes até duas, trabalhem de carteira assinada ou tenham renda. O que a lei estabelece? A lei estabelece que as pessoas daquele núcleo familiar não podem ter uma renda superior a um quarto do salário mínimo. Mas às vezes isso acontece. Como que você faz para ultrapassar essa barreira? É necessário comprovar que essa pessoa que necessita da concessão do BPC Loas, não consegue trabalhar, não tem capacidade para poder trabalhar, ela precisa de alimentação especial, às vezes é um tratamento, às vezes é um medicamento, que essas despesas elas vão ser deduzidas da renda familiar, assim podendo enquadrar essa família num quarto do salário mínimo para a concessão do BPC Loas. Ô, doutora, agora nós vamos falar a doença crônica, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo agora têm alguma doença crônica, ela dá direito ao BPC Loas? Para começar, né, Fábio? O que é uma doença crônica? É uma doença de longa duração e sem cura. Ela tem um controle. Por exemplo, nós temos as doenças cardíacas, respiratórias, lúpus, diabetes. Só que muitas vezes essas doenças, elas não são aparentes. Não tem como você olhar a pessoa e saber que ela tem aquela doença. Mas às vezes essa doença crônica e a medicação, ela gera efeitos colaterais que essa pessoa passa a ser dependente totalmente ou parcialmente de terceiros. Se for um caso como esse, respeitando as outras regras, uma delas é a renda, é possível que essa família solicite a concessão do BPC Loas e é possível que após a análise do perito do INSS, depois da análise da assistência social, esse benefício seja concedido. E quem recebe o BPC Loas pode contribuir para o INSS? Eu vou te responder essa Sim. pergunta com uma história. Veja muito bem o que é comum. São aquelas mães ou um familiar que abandona, às vezes, a sua vida laboral para poder cuidar de uma pessoa da família que tem uma deficiência, que tem um problema de saúde e ela não pode trabalhar porque ela precisa dedicar o tempo àquela pessoa. O que acontece? Aí, aquela pessoa que necessita tem a concessão do BPC Loas e aquela outra pessoa não tem renda, vive da renda daquela, divide, né, que já é pouco. Qual é o conselho que nós damos para os nossos clientes no escritório? Que seja pago o INSS para a pessoa que é beneficiária do Loas. Hoje seria o valor de 11% do salário mínimo como facultativo. Por quê? Suponhamos que uma mãe cuida de um filho que já está com 20 e poucos anos e essa criança, né, esse adulto, esse deficiente, ele vem a óbito. Comprovando a dependência financeira, a mãe poderá receber a pensão por morte. Então é importante manter a qualidade segurada. O ideal seria que se pagasse para os dois. Como nem sempre é possível, que a pessoa que recebe, que seja beneficiada, que seja pago o INSS em nome dela, para que na falta dela, quem cuide dela possa receber esse benefício. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, doutora Marcela, têm o TDAH. Até muitas pessoas estão descobrindo agora, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse transtorno e se tem direito também ao BPC Loas, como que vai ser feito esse diagnóstico para poder ter direito ao BPC Loas? Sim, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, ou seja, a pessoa é incapaz, quem é diagnosticado com TDAH, não.
É tanto que o Estatuto do Deficiente, ele não enquadra o TDAH. Sim. Por quê? Porque ele não é incapaz, ele tem mais dificuldade, foi quando a gente conversou sobre o autismo, ele tem mais dificuldade em assimilar as informações, porque ele tem uma hiperatividade e para poder cumprir com as suas obrigações. A mesma situação das barreiras, mas é uma doença incapacitante? Não. Qual é a exceção? Se o TDAH ele tem um grau muito alto, onde mesmo com tratamentos, com medicamentos, com terapias, não existe o controle desse quadro, essa família precisa procurar um especialista, com certeza já tem a documentação Sim. clínica, já exames que comprovem que essa criança, estou falando de criança, mas pode ser adulto também, que tem esse quadro de TDAH, possa ser necessária a concessão do LOAS, porque ela não vai ser capaz de exercer uma atividade laboral. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, doutor, que mesmo depois de adulto descobriram que tem o TDAH. Né? E elas começaram uma vida laboral, começaram a trabalhar, mas estão com dificuldades. É possível também conhecer o BPC LOAS ou vai pedir um afastamento? Mas em um caso como esse, a pessoa tem que estar incapacitada, Sim. que não é o caso de quem já teve uma vida laboral, a não ser que haja um agravamento do Sim. quadro clínico. Mas até segunda ordem, essa pessoa, se estiver num momento de crise, ou às vezes muda de medicamento, até adaptar o medicamento, pode pedir um afastamento, mas se contribuir, se trabalha, contribui. Mas um BPC LOAS em um primeiro momento só se for um caso extremo. Então você que está nos acompanhando, que tem aí alguém na família que tem o transtorno do espectro autista, que tem TDAH ou que é PCD, que tem alguma dúvida, tem que procurar uma advogada previdenciarista para poder tentar aí o BPC LOAS, para ter todas as orientações, porque ninguém sozinho consegue esse benefício, né, doutor? Isso mesmo. Uma dica importante é que sempre consultem uma advogada especialista em direito previdenciário. Aquela história, né? Nós temos ferramentas e nós temos o conhecimento técnico para conseguir esse benefício, seja no administrativo ou no judicial. E uma outra situação importante que eu esqueci de falar. Quando a gente fala de benefício de prestação continuada, que é a Lei Orgânica da Ciência Social, que é o LOAS, é importante que todos os quadros clínicos sejam levados à perícia. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma doença crônica, uma doença do coração, uma doença respiratória, mas ela desenvolveu um outro quadro clínico. Então, se tiver um Código Internacional de Doenças, é importante levar na perícia, independente do quadro clínico, sempre todos os efeitos colaterais da medicação e todo o quadro clínico decorrente daquele primeiro quadro. Então, sempre tem que contar tudo para o INSS. Doutora, mais uma vez, foi um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, prestar um serviço para a comunidade taunense, também de toda a região. Eu te espero daqui 15 dias. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço a todos.